Sou de Itaquera. Mas ainda dá tempo, hein, Ronaldo? Sou de Itaquera. Quer se incomodar um pouquinho mais? Tipo assim, o Cruzeiro não tava bem. Essa aí é boa, hein? Essa é muito boa, mas eu não tenho muita esperança não, porque infelizmente a situação no Corinthians hoje tá muito complicada, é uma confusão interna, né, no conselho, com a atual gestão, a dívida, enfim, mas eu acho que a única solução para o Corinthians é o Corinthians virar uma SAF. Quando o Corinthians virar uma SAF, e isso pode ser um modelo híbrido de SAF, onde o investidor, ele para investir, ele passa a ter um controle alternado com a associação, por exemplo. Mas assim, os primeiros anos tem que ser o investidor. E dependendo de quanto for injetar esse dinheiro, porque a dívida do Corinthians só cresce, né? Mas eu acho que é uma saída. Eu acho que o Fortaleza, eu acho que tem algo parecido. Uma gestão híbrida, é uma SAF híbrida também. Uma gestão parecida que você está falando, Fortaleza. Mas muita gente refuta isso porque o Corinthians tem uma massa, os clubes de grande massa não deveriam virar SAF. Você entende que é a solução, mas aí eu acho que a pergunta é séria mesmo, porque você investiu no Cruzeiro, você não se colocaria à disposição para investir no Corinthians, se fosse nesse modelo interessante aí? Eu falei algumas vezes, se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Não é uma... E não vai ser, assim, uma surpresa, não. Porque eu acredito muito enquanto clube e massa social, potencial. Ali tem retorno. Cara, o Corinthians é uma máquina. Se organizar. Se organizar aquilo ali. Eu acho que assim, o torcedor ele tem que entender o seu papel nesse processo todo, né? Eu acho que os protestos que a torcida faz, a grande maioria das vezes, é exagerado e tumultua ainda mais um ambiente que já está tumultuado, mas eu entendo da necessidade de mudança, mas às vezes o tumulto está sendo criado, você está atrapalhando e não está pensando numa solução para isso. Exato. Eu acho que, para mim, e eu acho que para o torcedor, no geral, a SAF é uma grande solução. E o torcedor não tem que pensar que a SAF vai tirar a identidade do clube. Não vai de absolutamente nada. O clube vai ser gerido melhor, vai ter mais investimentos, o torcedor vai ter mais facilidade. Então, eu acho que é uma solução viável. Eu acho que... a gente mostrou isso pro torcedor no Cruzeiro, né? Que a gente fez uma gestão muito sustentável e responsável lá no Cruzeiro durante 2 anos e meio. E olha, foi complicado, porque a gente pegou lá uma dívida de 1.200 bi, diminuímos a dívida na metade, aprovamos a RJ, a recuperação judicial do clube, colocamos o clube nos trilhos novamente, saímos da segunda divisão, onde estava há 3 anos. Enfim, olha esse barulhinho aí. De novo. Era um momento brava no podcast de Wilson Show com o Chico Garcia recebendo o Ronaldo Fenômeno. Calma, gente. Que sede. Mas essa história do Cruzeiro, acho que dá pra comparar, porque nos primeiros anos a galera pensou o seguinte: nossa, o Ronaldo chegou, então agora a gente vai ter os galácticos aqui no Cruzeiro, imediatamente, vamos ter timaço e tal. E você chegou e disse: eu vou pagar a conta, gente, eu vou pagar a conta, calma. E é questão de tempo que o Cruzeiro realmente domine, porque lá também está sendo... Tá acontecendo, já tá acontecendo. O Pedro, ele é agressivo, ele é muito bom, é um líder que é apaixonado pelo clube. Eu acho que eu também acertei muito na pessoa que eu escolhi para vender, né, cara? E o Pedrinho sempre esteve comigo desde o início. Mas eu acho que o torcedor, ele
tem que ter esse medo do clube virar SAF. A SAF, ela foi criada para ajudar os clubes a encontrar soluções de má gestão anteriores, né? De anos de má gestão. O exemplo do Flamengo, que o Flamengo não virou uma SAF, mas precisou de anos de organização. De reestruturação. Né, mas assim... Mas é difícil fazer isso, né? Ainda mais no nível que está hoje a dívida do Corinthians. Né? A dívida é muito alta. 2,5 bi hoje. E só de juros, eu acho que eles não conseguem pagar a parcela, paga só os juros. Vende almoço para comprar janta. É uma situação que está muito complicada. E dentro de campo também não está lá grandes coisas, né? Que possa gerar grandes receitas, enfim, aí confusão de polícia, enfim, tá um momento muito complicado e eu sinto muito pelo Corinthians, pela torcida corintiana que tenha que passar por esse momento, né, cara, porque eu participei dessa reconstrução do Corinthians em 2009, né, 2008 já ganhou a Série B, 2009 eu cheguei. Pô, a gente treinava lá no Parque Ecológico e não tinha nem lugar para trocar de roupa, enfim, aí foi feito o CT, depois veio o estádio que a gente não tinha e era uma coisa que o torcedor sentia falta pra caramba e tinha tudo para continuar crescendo e agora uma crise institucional muito pesada. Vamos ver o que vai acontecer lá nos próximos capítulos.